Olá, turma, boa noite, tudo bem? Bora lá para nossa leitura mais um dia, né? Mais uma noite que o Senhor nos concede. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e em seguida a gente já vai continuar a nossa leitura. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse momento, por mais essa noite, por todo esse dia que o Senhor nos concedeu de saúde, de paz, de tranquilidade, de sermos guardados pelo Senhor em todo o tempo. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom para nós, Pai. Para tudo que nós temos colocado as mãos, o Senhor tem nos dado graça, nos dado um entendimento, sabedoria, Pai, para fazermos aquilo da melhor forma possível. Nós te louvamos, Deus, por cada um desses benefícios, por cada uma dessas dádivas, desses presentes que o Senhor tem dado para nós, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, por esse Espírito que nos ensina todas as coisas. Senhor, como é bom saber que nós temos esse ajudador, esse ensinador, esse advogado que nos ajuda em todas as nossas dificuldades e fraquezas. Muito obrigada, Jesus, porque o Espírito Santo tem nos fortalecido. O Espírito Santo tem nos levado para esse caminho de conhecimento e de entendimento da Tua palavra, Deus. Oh, Senhor, continua ministrando a nossa vida durante todos esses dias. Nós já estamos hoje, Senhor, no dia 12 de julho de 2022. E nos alegramos muito, Pai, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje, dia 12 de julho. E nós vamos para mais um trecho, né, da nossa leitura. Continuando aí dentro de Isaías. Isaías é um livro bem grande, né? Um dos profetas que mais trouxe palavras nesse momento da história de Israel e de Judá. Então nós vamos mais um pouquinho. E nesse momento a gente vai para o capítulo 41. Ontem nós terminamos com o capítulo 40, né, que era uma palavra de conforto para Israel. E agora o capítulo 41 vai mostrar a condenação sobre a idolatria, ok? A idolatria é condenada. Isaías 41, o versículo 1 inteiro, tá? Do 1 até o final. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas virão isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com o prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam, certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador, novo e cortante.
com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-lo, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água, e não o encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fonte nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele está certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. O Senhor está confrontando mais uma vez todos os reinos, todas as nações. Ele pergunta, né, se eles sabem, por que eles não chamam os deuses deles para dizer o que foi feito no passado, para dizer o que vai ser feito no futuro? Por que os deuses que são feitos de madeira, de ouro, de prata, que são colocados em pedestais, por que eles não contam quem formou a terra, quem deu forma a toda a criação, como que tudo isso subsiste, por que eles não contam como vai ser o futuro, o que vai acontecer? Nós muitas vezes achamos que essas declarações, né, de horóscopo, de tantas outras coisas que existem aí, de adivinhação, são realmente coisas que têm fundamento, mas quando você vai investigar, não passam de meras adivinhações baseadas em conceitos humanos, em achismo ou em circunstâncias que estão ao redor de cada uma das pessoas, de quem se adivinha algo, né? Um adivinhador, ele pega as circunstâncias que estão ao nosso redor, ele faz perguntas para que ele mesmo ache as respostas. Então o Senhor está confrontando esses homens que confiam nesses deuses. Por quê? Porque o Senhor vai vir. Ele trará esse homem, né? 25, despertei um homem e do norte ele vem. Gente, o anticristo, a palavra é clara em dizer que ele vem daquela região da Turquia, do reino do norte. Todas as vezes que Deus fala do norte, ele está falando o norte em relação a Israel, o norte em relação a Jerusalém. Então a gente não pode ter o norte como se Deus estivesse falando baseado no Brasil, como se Deus estivesse falando baseado na China. Não, Deus está falando baseado em Israel. Então, quando Deus fala dessa forma, ele está falando do reino do norte baseado na região de Israel. Então, por isso que a gente fala que muito provavelmente esse anticristo vai vir daquela região da Turquia, daquela região que está acima de Israel. E o Senhor diz que ele trará para que esse juízo aconteça, para que esses deuses se mostrem então se eles são poderosos mesmos ou não, mas o Senhor guardará o seu Israel,
a sua descendência, aquele que ele escolheu. Isaías 41 é um misto, mais uma vez, de juízo e de conforto, de palavra de confronto e ao mesmo tempo palavra de consolo. Então a gente vê o tempo inteiro o Senhor mostrando que ele trará o juízo necessário para a terra, porque o seu povo se desviou dele, porque o seu povo o abandonou, o rejeitou, mas que ele vai preservar aqueles que temem, aqueles que o adoram, aqueles que realmente decidiram obedecer a sua voz. Então haverá esse consolo para aqueles que decidirem. Isaías 42 agora, gente, o servo do Senhor. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que nela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio, antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cantem de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam, quem é cego senão o meu servo e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra, ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. Isso os consumiu e ainda assim não o levaram a sério. O Senhor, mais uma vez dizendo que ele vai levantar o próprio Cristo, né? Esse servo do Senhor aqui que ele fala é o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus, né? Ele é que vai
ser esse servo escolhido que vai colocar o Espírito sobre ele. Ele não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz, porque a justiça dele excede a tudo isso, né? Ele vai abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos das prisões, né? Ele diz no versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Gente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é algo totalmente atual, totalmente para hoje, totalmente para agora, totalmente para amanhã, totalmente para daqui um mês, totalmente para daqui 10 anos, totalmente para o tempo oportuno que Deus está fazendo. Por quê? Porque o Antigo Testamento é justamente essa sombra, esse início de como Deus faria todas as coisas. Início, modo de falar, estou tentando achar a palavra certa. O Antigo Testamento é um esboço de Deus, é uma maneira que Deus criou para falar ao homem o que ele iria fazer desde o início da criação. Ele mostra que desde o início, quando ele começa a inspirar Moisés, muito tempo à frente de toda a criação, de tudo que aconteceu com Adão e Eva, do que aconteceu com Noé, do que aconteceu com o próprio Abraão, quando o Senhor inspira Moisés a escrever a palavra de Deus, os primeiros 5 livros, ele o inspira porque ele precisava deixar tudo escrito para que o seu povo soubesse o que ele já fez, o que ele estava fazendo e o que ele ainda ia fazer. A palavra de Deus é clara para nós em dizer que Deus não faz nada sem antes falar com os seus amigos, com os seus servos, a palavra de Deus diz, com os seus profetas, com aquele que tem o coração disposto a ouvir o que Deus está fazendo. Deus já declarou tudo o que ele vai fazer até a volta de Cristo e até depois dela, porque já existem declarações sobre o reino milenar, sobre o juízo final e sobre a eternidade, descritos em Apocalipse para nós, escritos aqui no Velho Testamento também. Então, quando o Senhor está falando aqui em Isaías 42 sobre o próprio Cristo, sobre a justiça que ele traria, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele pergunta para esses que acham que esses deuses são deuses de verdade, ele faz várias perguntas aqui, né? Qual de vocês escutará ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Então, assim, ele faz várias perguntas e ele também questiona quem é que vai dar esse livramento para Israel. Gente, eu amo ver essas profecias de Isaías, porque cada verso ele tem dentro de si algum tipo de Isaías, no caso, né? Tem algum questionamento de Deus a respeito ou das nações, ou de Israel, ou dos sacerdotes, ou dos levitas, ou dos seus profetas. Deus o tempo inteiro está questionando as pessoas que precisam dar respostas para ele. Por quê? Porque Deus está falando com o seu povo. Deus não está falando com ímpios. A Bíblia não foi escrita para ímpios. A Bíblia não foi escrita para os gentios. A Bíblia foi feita para Israel e para a igreja. A Bíblia foi escrita para aqueles que dão ouvidos para Deus. Isso aqui é uma mensagem para quem quer ouvir o que Deus quer falar. Então, essa mensagem aqui não é para qualquer pessoa, mas é para aqueles que realmente falam, eu quero saber o que Deus tem para mim, eu quero saber o que Deus vai fazer na eternidade, eu quero saber o que Deus fez no passado com aqueles que viveram antes de mim e que experimentaram da glória de Deus, ou aqueles que experimentaram o juízo de Deus pela desobediência. A Bíblia é isso, é um livro onde eu consigo conhecer o coração de Deus no passado, no presente e para o futuro. Então, fica claro que Isaías vai trazendo essas profecias baseado nisso, nesse conhecimento, nessa revelação que o próprio Espírito Santo vai trazendo para ele. A nação será restaurada. Isaías 43. Vamos lá, gente. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas,
pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor. E além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônicos descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou, seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. O Senhor, ele, ao mesmo tempo que ele traz esse consolo a Israel, ao seu povo, aos seus escolhidos, ele também os questiona sobre a maneira como eles se portaram até aqui. O Senhor está trazendo uma palavra de juízo, é fato isso, nós estamos vendo Isaías profetizar o tempo inteiro sobre essa palavra de juízo que virá sobre Israel e sobre Judá. Mas o Senhor ao mesmo tempo está falando sobre essa redenção que ele trará sobre o próprio Cristo, sobre esse sinal que ele enviará, sobre esse filho que ele levantará, sobre esse ungido, sobre este que ele chamou pelo seu nome, né? E que ele durante todo o tempo ele vai guardar o seu povo, mesmo quando eles passarem pelas águas, mesmo quando pelo fogo, mesmo quando pelos rios. O Senhor, ele trará livramento para os seus. Assim como foi no Egito,
assim como foi em outras situações no passado, o Senhor vai continuar livrando o seu povo das mãos dos seus opressores. A opressão, ela vem para tratar o coração dos filhos, para tratar o povo de Israel ao arrependimento. Eu tenho falado muito isso durante a leitura, e até fora dela, de que Deus está o tempo inteiro justamente desejoso que o seu povo seja extremamente confrontado, extremamente oprimido pelo adversário, mas para que ele se arrependa. Esse é o maior desejo de Deus, que haja arrependimento, porque assim o Senhor enviará o próprio Cristo e eles vão entender e compreender aquele que veio para resgatá-los, aquele que veio para realmente dar redenção para toda a terra. Então, entender a graça e a misericórdia de Deus em meio a todas essas situações de juízo é para aqueles que realmente conhecem a história de forma macro. Nós, quando não compreendemos ou quando não lemos a Bíblia por completo, nós pegamos trechos isolados, a gente tem a tendência de achar que Deus ele é injusto em alguns momentos, que Deus parece se contradizer em algumas falas, mas quando nós temos o quadro completo de toda a palavra de Deus, a gente compreende aquilo que realmente Deus está falando, aquilo que realmente Deus está mostrando como amor, como justiça sobre o seu povo. E Israel, ele vai experimentar isso. Eu gosto de ver essas passagens porque a gente precisa enxergar Israel sendo redimido, Israel sendo resgatado. Nós não podemos anular as promessas que existem sobre esse povo, sobre essa nação chamada Israel. Eles vão ser redimidos, resgatados pelo Senhor. O Senhor vai trazer de onde eles estiverem para a sua terra novamente. A palavra de Deus declara e ela vai se cumprir. Isaías 44 é o nosso último trechinho, só os 5 primeiros versículos do 44. Diz assim: Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dia pertenço ao Senhor. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome Israel. O Senhor tem uma promessa de redenção para esse povo. Ele ama Israel. Num outro momento, talvez, ou num outro estudo, eu quero trazer para vocês essa questão de olhar a genealogia de Adão e Eva, né? E ver essa genealogia caminhando para vocês entenderem como cada um que foi nascendo tinha o seu propósito específico, cada um que foi sendo gerado pelas futuras gerações tinha um propósito específico. Deus não chamou Abraão à toa. Abraão nasceu no tempo certo. Abraão era o homem certo para aquele momento. Não foi aleatório. Existe uma sequência genealógica acontecendo ali no início da palavra de Deus e que mostra para nós que havia um tempo determinado para cada pessoa nascer com um propósito específico para cumprir na terra. Então nós precisamos ver que Deus tem todo o plano já em suas mãos. Tudo já está escrito. Deus conhece o fim desde o começo. Deus não está sendo surpreendido em momento nenhum por nenhuma situação, por nenhum governo, por nenhuma economia, por nenhuma opressão, por nenhum demônio, por nenhum principado. Nada foge ao controle de Deus. E quando nós compreendemos isso, há uma segurança muito maior no nosso coração, há uma certeza de redenção muito maior no nosso coração, há essa esperança da volta de Jesus de forma mais grata no nosso coração. E a gente sabe que toda essa justiça, essa ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra é amor de Deus para conosco. Amém? Amanhã então a gente vai continuar aqui em Isaías 44, é a continuação. E a gente vai seguir então aí com mais alguns textos. Isaías 44, 45. Amanhã a gente faz 44, 45, 46, 47 e 48.
Estamos caminhando aí, glória a Deus. O livro de Isaías é maravilhoso. Se nós tivéssemos condições de fazer uma explanação, versículo a versículo, né? Colocando, alinhando os versículos tanto do Novo quanto do Velho, mostrando textos que eles são, que eles se completam, né, dentro da palavra, seria maravilhoso. Eu passaria horas aqui com vocês, mas a gente sabe que o propósito dessa leitura é conhecer a palavra. O importante é a gente conhecer as escrituras. Então a leitura anual ela serve para isso. A gente vai ali caminhando um pouquinho cada dia, uma média de 85, 90 versículos por dia, que vai fazer com que a gente complete a Bíblia inteira até o dia 31 de dezembro. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês estejam aí caminhando nessa leitura. E em nome de Jesus, amanhã a gente está aqui de volta para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.